Olá, pessoal! Está no ar mais um episódio da Rádio IF, a sua comunicação científica e esportiva direto da Universidade Federal de Alagoas. Aqui, o esporte e o conhecimento se encontram para promover cidadania, inclusão e, claro, muita informação com aquele jeitinho descontraído que só o IF tem. Este programa é uma produção do Grupo de Pesquisa Remix, Observatórios de Mídias, Tecnologias Digitais e Práticas Corporais do nosso amado Instituto de Educação Física e Esporte, com o apoio do programa Esporte na UFAL e com o apoio de 2 bolsas institucionais por meio do edital 05-2024, a atividade Práticas Corporais com Informação faz esse podcast acontecer. E tá começando mais um Me Conta Aí Rádio IF, o programa que mistura ciência, afeto e movimento. E hoje o papo é sobre um projeto que tá fazendo muita gente levantar da cadeira com mais força e equilíbrio, literalmente. Falaremos hoje sobre o projeto Pessoa Idosa em Movimento, treinamento de força e equilíbrio. E o nome já diz tudo, né, pessoal? Pessoa Idosa em Movimento. E para contar tudinho sobre essa iniciativa linda, temos uma convidada que é referência na área, cheia de energia e sabedoria, nossa querida professora doutora Enaiane Cristina Menezes. Seja muito bem-vinda. E antes de tudo, me conta aí, como é que nasceu esse projeto? Foi uma ideia sua, surgiu de uma demanda da comunidade, ou foi aquele estalo de, poxa, nós precisamos fazer algo pelos nossos idosos? Então, eu durante a minha formação acadêmica, né, eu sempre trabalhei com a pessoa idosa, desde a iniciação científica até o mestrado, doutorado. E eu venho de um grupo de pesquisa que a extensão universitária sempre foi muito forte, né? Então, a gente entrava não só para fazer o nosso curso de mestrado, doutorado, ou para fazer a nossa pesquisa, né? Mas a gente já entrava sabendo que a gente, de alguma forma, ia atuar na extensão universitária. Então, eu sempre fiz. A extensão universitária sempre teve muito presente dentro da minha formação e especialmente com o público idoso. Eu também trabalhei como personal para esse público, então tive uma boa experiência, né, prática em termos de atendimento dessa comunidade. E aí, claro, né, quando a gente entende e valoriza o papel da extensão universitária na nossa formação, a gente quer que esse espaço seja um espaço também para a aprendizagem dos nossos alunos, né? Então, o principal motivo para eu ter criado o projeto foi pelo fato de eu ter tido boas experiências durante a minha formação na extensão universitária, né? O outro ponto é que nós estamos num estado que, assim como o restante do país, está envelhecendo de uma maneira muito acelerada, muitas vezes de uma maneira muito desigual também. Então, a universidade, ela é também uma forma de você proporcionar acesso a práticas corporais e de atividade física para essa geração, né? Que precisa do ponto de vista biológico, mas também do ponto de vista social, né? Então, eu acho que a demanda da comunidade sempre vai existir e é uma demanda alta. Um outro ponto também é que quando você faz extensão universitária, né, essa é a forma mais rápida, digamos assim, do conhecimento científico chegar na ponta, né, chegar para quem precisa. Então, quando você alinha essas duas coisas, você consegue fazer um bom trabalho, né, e atender adequadamente essa população, tá? Então, basicamente, essa é a história de como surgiu o projeto. E os exercícios foram adaptados, né? Porque cada corpo tem sua história. Mas me diz aí, tem gente que chega tímida e depois começa a fazer agachamento com um sorriso no rosto? Bom, eu acho que movimento é vida, né? Já começa por aí. Eu acho que a gente colocar as pessoas idosas para se movimentarem, a gente está fazendo um grande avanço, né? E uma provocação no sentido de trazer vida do ponto de vista biológico, social, psicológico para essas pessoas, né?
Você até fala, né, do levantar da cadeira e dar a voltinha, né? Para muitos idosos, o levantar da cadeira é uma ação difícil de se executar, a depender de como foi o seu curso de vida. E então, acho que essa é a principal ponto, né? Você conseguir ter uma vida funcional para poder ter autonomia, liberdade, confiança para realizar suas atividades que você mais gosta, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente escolhe trabalhar especificamente com força e equilíbrio porque eles são a base, digamos assim, para um processo autônomo, né, desse idoso está envelhecendo. A gente sabe que com o processo de envelhecimento há perdas musculares consideráveis e a força ela está muito relacionada com o processo de equilíbrio. Então, esses dois fatores são importantes para a gente manter e ter a prevenção de quedas, né? Que é um fator de risco durante o processo de envelhecimento um desfecho, né, muito ruim para o idoso. Cair aumenta o risco de mortalidade, além de uma série de outros problemas. Então, acho que focar nessas duas valências é importante para proporcionar mais autonomia, mais confiança, uma melhor capacidade para realizar suas atividades do dia a dia, para que ele esteja com condições físicas de poder ir na padaria, comprar um pãozinho no supermercado, fazer suas atividades, ir no banco, né, receber seu dinheirinho. Então, esse processo de dar funcionalidade para eles, para fazer as suas atividades do dia a dia, quaisquer elas que sejam, né, sem que ele tenha um risco iminente de queda ou de qualquer outro evento grave, isso é importante. E essas duas valências em específico, elas são as principais que a gente trabalha, porque elas vão estar muito relacionadas com esse processo de funcionalidade, de autonomia do idoso. Do ponto de vista das dificuldades que a gente tem encontrado no momento, acho que o principal ponto é que a gente faz isso somente com pessoas voluntárias, né? Nós não temos nenhum bolsista de extensão, por exemplo, fazendo ações no nosso projeto, né? E isso gera uma dificuldade de manter a equipe, né? Então, a gente sabe que o voluntário está ali de forma voluntária, e se acontecer dele encontrar um trabalho, dele encontrar uma bolsa, dele encontrar um estágio em que ele não consiga mais conciliar os horários com as atividades do projeto, infelizmente a gente sabe que a pessoa vai seguir seu rumo, né? Então, acho que a principal dificuldade é isso, né? É a dificuldade de a gente conseguir ter um bolsista de extensão para esse projeto, tá? A gente infelizmente não tem. Agora, vamos para a parte que todo mundo quer saber. Como são os encontros? É tipo uma aula de ginástica que tem música, tem uma conversa, tem um café, um comes e bebe. Como é que funciona isso? Bom, as atividades elas acontecem 2 vezes por semana, pela manhã, terças e quintas, e é na academia de musculação, né? Muita gente acha que o idoso não pode fazer musculação, ou que o idoso, eu já escutei, né, de algumas idosas, bem no iniciozinho, eu não vou ficar bombada, né, igual a Graciane Barbosa. Não, não vai ficar, né? Mas é musculação para idoso, tem música, mas toda a atividade ela é feita para que seja possível eles socializarem entre si, né? A gente sabe, por exemplo, que o ambiente de uma academia é um ambiente muitas vezes, se a gente pegar essas academias de rede que tem por aí, é um ambiente que expulsa as pessoas, né? E vai expulsar principalmente as pessoas que têm mais dificuldade de aderir à atividade física, que é as pessoas geralmente obesas,
as pessoas com alguma deficiência e os idosos. E o que a gente tenta fazer ali na nossa academia de musculação é tentar mudar um pouco isso, né? Então, a gente trabalha com mudanças no ambiente que tentam propiciar a adesão desse idoso, porque a gente sabe que o ambiente de academia é muito controlado, né? Então, uma coisa que a nossa academia ali tem é que entra muito de vantagem, principalmente, é que entra muita luz natural, então isso é um aspecto positivo do ambiente para a adesão deles. O outro ponto, a música tem, porque a música anima, mas essa música ela é num nível que permite o diálogo entre eles, porque a primeira coisa que eles precisam fazer entre si é conversar. Eu acho que o aspecto social ele é extremamente importante para a adesão do treino, né? Que é ele não faltar, é ele ir para os exercícios, para depois a gente pensar nas outras variáveis de volume, intensidade e etc., né? Que a gente vê dentro de um processo de treinamento. Então, acho que a base da pirâmide, né, da importância é a adesão. Para isso, a gente tem que deixar um ambiente propício para que isso aconteça. Então, a gente usa a música num volume não muito alto, para que eles possam conversar entre si. Toda a atividade ela é organizada para que eles façam em duplas, né? Permitindo a conversa entre eles. E que eles passam no formato de rodízio entre os aparelhos, e em cada aparelho tem um monitor. Então, eles também têm que conversar com o monitor, eles conversam com todos eles, né? Acabam passando por todos os profissionais, monitores, enfim, que estejam ali envolvidos na atividade, né? O café tem, mas ele é momentâneo, então, normalmente, antes de finalizar o semestre, a gente sempre faz uma confraternização, né, um aulão diferente, com dança, com um funcional, para fugir um pouco, né, da rotina. E aí, nesse momento, sempre tem uma confraternização, um café coletivo, um lanche coletivo, para que eles possam também confraternizarem entre si. E os exercícios são adaptados, né? Porque cada corpo tem sua história. Mas me diz aí, tem gente que chega tímida e depois começa a fazer agachamento com um sorriso no rosto? Então, os exercícios para os idosos, eles sempre, em menor ou em maior grau, eles serão adaptados, né? Eu acho que cada um, como você falou, tem a sua história, uma história de vida, né, diferente, que vai trazer consigo ali uma série de experiências. Muitos nunca entraram numa academia de musculação, nunca fizeram exercícios físicos, né? Sempre trabalharam às vezes no pesado e agora estão tendo a oportunidade de se exercitar como um lazer, né? Então, sempre você vai ter que fazer uma adaptação ou outra, né? Para a realidade dele, para o contexto dele, ou vai ser uma adaptação do tipo de exercício que é feito, ou vai ser uma adaptação no tempo, ou vai ser uma adaptação no número de repetições, ou vai ser uma adaptação na carga. Todos eles vão ter ali algum tipo de adaptação para poder progredir e fazer as suas atividades de uma maneira segura, principalmente, né? Então, alguns chegam tímidos, mas logo eles vão se soltando no sentido de... Porque a própria prática ela é organizada para eles conversarem entre si, né? Então, eles acabam criando um senso de coesão ali importante para a prática, porque a gente organiza ela de uma forma que eles fazem esse diálogo entre eles, né? No final das atividades, a gente sempre trabalha também com atividade de dupla tarefa, né? Ou é dupla tarefa motora, ou é dupla tarefa, uma motora e uma cognitiva, né? Por conta das questões também focadas para cuidado da queda, da parte cognitiva também, que é importante a gente trabalhar com eles. E normalmente essas atividades são as mais divertidas, porque sempre são ou uma brincadeira, ou um jogo, uma atividade mais lúdica, né, que faça com que eles
pensem, raciocinem, né, no que eles estão fazendo ali, mas também que eles se divirtam durante o processo, deem risada, e obviamente essas atividades, às vezes, elas são em dupla ou em quartetos, né, de uma forma que ela é organizada para que eles possam fazer uma interação entre eles, tá? Então, sempre eles acabam se soltando ao longo do processo, tá? Agora eu quero saber daquelas histórias que aquecem o coração. Teve algum participante que te emocionou, que chegou desacreditado e hoje está dando exemplo? Olha, trabalhar com idoso sempre vai ter alguma história que vai aquecer o coração e vai fazer a gente não desistir, apesar das dificuldades que é tocar um projeto sem recursos, né, sem bolsa, etc. E isso já aconteceu nesses 2 anos e meio que a gente tem ali do projeto. A gente tem idosos longevos, acima de 80 anos, né, que nunca tinham feito atividade física, e começaram a fazer as atividades do projeto e vão felizes e apresentam uma progressão, né? E é o xodó do grupo, né? São as pessoas que são o nosso xodózinho do grupo. A gente brinca que no meio de tantos idosos eles são os que têm a fila preferencial e tem uma capacidade de adaptação e de fazer os exercícios incrível, assim, a gente são os nossos idosos que aquecem, né? Não tem, nunca é tarde para você começar a se movimentar. Essa é acho que a principal mensagem que eles passam ao fazer as nossas atividades, né? Não tem, nunca é tarde para você começar a se movimentar. O importante é você começar. E eles são muito importantes para a gente. E tem um outro participante, né, que passou por passou por um tratamento de câncer durante o processo, né, desde que começou com a gente, sempre a gente fez todas as adaptações necessárias, seguindo, né, as evidências científicas para prescrição de exercício para uma pessoa que está em tratamento de câncer, né, ele venceu o câncer, né, então isso é um ponto importante, né, e que a gente comemora, né, era uma coisa que ele sempre dizia que o quanto que o tratamento incomodava ele, mas foi uma vitória para ele quando esse tratamento terminou, então ele também é o nosso participante aí que a gente nunca esteve desacreditado, mas ele sempre teve muita resiliência, assim, muita força de vontade para fazer as atividades. E foi entendendo, né, o seu próprio processo de saúde ali para poder fazer os exercícios, e isso também é uma coisa que orgulha bastante a gente, e ele está no projeto e segue firme e forte. Isso é super importante. Eu acho que envelhecer com saúde vai além do próprio processo de doença, né? Eu acho que envelhecer com saúde, ele significa envelhecer com autonomia, com funcionalidade, né? E o movimento, ele vai estar extremamente relacionado a isso, né? Todos os nossos idosos ali têm algum problema de saúde, todos tomam algum tipo de medicação, né? Alguns têm mais de uma comorbidade, mas a vida deles né, não pode ser reduzida à doença, né? Não pode ser reduzida àquela comorbidade. A vida deles continua, né? Apesar das dificuldades, às vezes, com a visão, com a audição, mas é uma vida que continua. Eles têm autonomia, eles ainda gerenciam a sua vida, a sua família, o seu dinheiro. Eles têm amigos, eles têm netos. Muitas vezes precisam faltar atividade para poder cuidar do neto, né? Ou tentam conciliar as duas coisas, e a gente tem que entender que eles têm uma vida além daquilo dali, não dá para simplesmente expulsá-los da atividade se eles faltarem porque tem algum compromisso extra, porque aquilo ali também faz parte da vida deles, e envelhecer com saúde é isso, né? É eles conseguirem ter condições de cuidar do neto, de ficar com o neto, né, de cuidar da sua vida financeira. Então, acho que isso
ter condições físicas de sair de casa para poder ir visitar os amigos, para tomar um café da tarde com um amigo, com o vizinho. Então, eu acho que esse é o principal ponto, assim, né? Então, acho que cada vez que eles saem de casa para ir fazer a sua atividade física ali no projeto, isso já é por si só um reflexo do próprio processo de autonomia deles, né, de decisão sobre a sua própria vida. E eu acho que isso é algo extremamente importante e que a gente tem que sempre valorizar. Nayane, e quem pode participar desse projeto? Tem idade mínima, precisa de encaminhamento médico ou é só chegar com vontade de se movimentar? Para participar do projeto, tem que ter no mínimo 60 anos, né? Não precisa de encaminhamento médico. É só entrar em contato com a gente, porque a gente tem uma lista de espera, tá? Então a pessoa entra em contato, a gente coloca na lista e se alguém desistir, a gente vai chamando à medida que o andamento, né, à medida do andar da carruagem, tá? O que a gente faz normalmente para participar do projeto, né? Você coloca o nome na lista de espera, a gente vai entrar em contato, vai chamar. A pessoa vai fazer uma anamnese com a gente trabalha com os 5 domínios da capacidade intrínseca, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, né, que foi preconizado agora por conta de que nós estamos na década do envelhecimento saudável, então há uma série de recomendações sobre o cuidado da pessoa idosa. Então, a gente trabalha com avaliação focada na capacidade intrínseca e a gente também conta com o apoio do próprio médico do IF, né, o ortopedista que está ali, ele faz também mais algumas avaliações nesse idoso para a gente mais específica para poder encaminhar ele para a prática de atividade física, né? Então, esse é o fluxo da nossa atividade. Mas não precisa de um encaminhamento vindo do médico para participar. Qualquer pessoa que tenha interesse é só colocar o nome na lista, né, que tem acima de 60 anos, coloca o nome na nossa lista e a gente vai chamando à medida que vai ocorrendo vacância, né? O projeto está funcionando já faz 2 anos ou mais, acho que 2 anos e meio, mais ou menos. E o movimento ele vai entrar como um fator que vai ajudar nesse processo, tá? E a gente teve, acho que umas 5 pessoas, assim, né? A gente faz uma turma de 20, a gente tem 15 ali que são bem assíduos, e os outros 5, eles vão tendo uma certa rotatividade, ou se afastam um momento porque foram fazer uma cirurgia, depois voltam, aí a gente chama outra pessoa enquanto isso, né, enquanto rola esse afastamento, enfim. Então a gente gira em torno de 20 pessoas, que é a nossa capacidade que a gente tem de atender dentro daquele horário, né? Se eu pudesse ter mais turmas, eu teria mais turmas para atender mais pessoas, porque eu sei que a demanda é alta. Mas a gente não tem essa possibilidade, tá? Então a gente vai chamando pela lista de espera. E os alunos do IF entram nessa também? Como é para eles vivenciar esse projeto? É tipo uma aula prática com afeto e aprendizado real? Então, para os alunos, assim, né, eu tive boas experiências, assim, e boas surpresas. Eu acho que eu tive gratas surpresas nesse processo. Alguns alunos, eles, né, qual é a estratégia da professora Enayane para tocar um projeto de extensão que não tem bolsa, né, para poder ter aluno voluntário? A estratégia que eu tenho é vincular trabalho de conclusão de curso. Então, eu acabo pedindo para os alunos que estão desenvolvendo TCC que eles vão no projeto, né? Ó, você vai fazer com os dados dos idosos do projeto, né? A tua pesquisa vai ser sobre isso. Então, vai lá, né? Trabalha, atua no projeto, faz as atividades do projeto, né? E nesse processo a gente teve assim excelentes
excelentes surpresas, né? Eu acho que alunos que gostaram do processo, que se viram no processo trabalhando com idoso, vendo que tem condições de trabalhar com idoso, porque às vezes o aluno da educação física ele entra com aquela cabeça muito restrita ao ambiente fitness, né? Ou muitas vezes ao esporte, né? Isso é normal. Eu entrei com essa cabeça também quando eu entrei na minha formação e o curso ele tem esse papel de mostrar outros horizontes, outras possibilidades para esses alunos. Então, eu vejo, por exemplo, alguns alunos que são, né, trabalham com outro público ou que têm mais habilidade, sei lá, para trabalhar com esporte, eu vejo eles hoje conseguindo trabalhar com os idosos e isso me deixa muito feliz. Então, eu acho que para o ponto de vista, né, da formação é algo excelente, assim, é muito bom, né? E você já pensou em levar esse projeto para outros campos? Então, eu não tenho plano de expansão por enquanto, né? A gente, por conta da dificuldade de não ter um bolsista fixo ali, né, com quem eu possa contar para passar essas orientações do projeto, eu não consigo abrir mais turmas ou expandir, por exemplo, para outras cidades ou outros campi, no momento atual, né? Eu acho que com o avanço da curricularização da pós-graduação, talvez isso seja possível, né? Mas da mesma forma que hoje a gente tem as atividades curriculares de extensão para a graduação, há as recomendações de a gente ter a curricularização da pós-graduação também. Então, com o avanço dessa curricularização, talvez a gente consiga pensar em possibilidades de expansão do projeto, né? Mas por enquanto não, né? Eu acho que um parceiro do projeto é a UNAP, né, que é coordenado pela professora Socorro. A gente volta e meia faz algumas ações em conjunto, como capacitação de monitores, né, idosos, né, que às vezes não têm condições de serem atendidos no projeto dela, ela encaminha para serem atendidos no meu e vice-versa, né? Então, acho que esse ponto é um ponto importante. Ele é um projeto que inicialmente foi desenhado para estar vinculado à UNAP, né? Então, essa é a nossa principal parceria, tá? Teve uma época que eu consegui uma parceria com a nutrição, né, para dar atendimento nutricional também para esses idosos. Não deu certo, porque a pessoa era voluntária. Quer dizer, deu certo por um tempo. Aí a pessoa era voluntária, o que aconteceu com a voluntária? Acabou do mesmo jeito, né? Como todos os outros. Ela encontrou trabalho, encontrou outra atividade, seguiu a vida dela. Então, deixar esse projeto autossustentável, ele é a minha maior dificuldade, né? E eu pretendia, por exemplo, retomar essa parceria com a nutrição, procurar, né, ações para fazer um diálogo maior com esses idosos, né? Uma coisa que a gente já fez também foi divulgar as atividades da Odonto, né? A gente sabe que tem um ambulatório de odonto que atende esse público, então eu já fiz a divulgação também para que eles procurem os atendimentos se precisarem ir ao dentista, etc, né? Então essas parcerias mais pontuais, elas ocorrem, né? Mas eu não tenho uma parceria assim muito fixa no projeto, tá? É isso. Professora, essas histórias mostram que envelhecer com saúde é realmente possível e que o movimento realmente transforma, né? Eu imagino que seja uma troca linda entre as gerações. Os alunos aprendem com os idosos e os idosos se sentem valorizados. É uma aula de vida. Mas, professora, conta pra gente quais são os próximos passos do projeto. Tem planos de expansão, novos núcleos, parcerias, para que esse projeto venha a crescer cada vez mais?
Então, a forma de entrar em contato é pelo meu WhatsApp, DDD 48, número 999729925, né? Ou nos procurar pessoalmente, terças e quintas, na academia do IF e conversar comigo, que estarei por lá, ou com algum dos meus monitores, para que a gente explique como é que é o projeto e coloque na lista de espera. Tá? Essa é a forma de ficar sabendo um pouco mais sobre o projeto. Tá? E agradeço, né, a oportunidade pelo projeto Remix e por você, né, ter me chamado para fazer a entrevista, e professor Silvan, para poder divulgar as ações do nosso projeto, tá? Muito obrigada pela oportunidade. Professora, foi uma alegria conversar com a senhora. Esse projeto é mais que exercício físico, é cuidado, é inclusão, é vida em movimento. Tivemos uma participação especial na nossa conversa aqui, né, com Mona Lisa, Pitu e Juma, que são as minhas cachorrinhas, falando ao fundo, latindo, brincando. Então, desculpem aí qualquer transtorno, tá bom? E para você que está ouvindo, compartilhe esse episódio com quem você ama. Movimento é vida e todo mundo merece envelhecer com saúde e alegria. E claro, se você quiser sugerir temas, fazer perguntas ou simplesmente continuar esse bate-papo, fique à vontade para nos contatar. Queremos que esse espaço seja cada vez mais construído com vocês. Este episódio foi produzido pelos monitores Luiz Guilherme e Morgana Stephanie, do programa Esporte na UFAL, na atividade Práticas Corporais com Informação. Sugestões de pauta enviado no e-mail radioifufal@gmail.com. Segue o nosso Insta,